Então vamos lá? Bom, se tem uma mensagem que eu recebo aqui com frequência é assim: Raul, só tenho X reais na conta, como eu deveria fazer o meu primeiro investimento, né? O que eu deveria fazer com esse dinheiro? Eu já gravei alguns vídeos, mas eu nunca consegui responder essa pergunta com pouca grana, assim, por onde começar. E eu acho que nesse vídeo a gente vai conseguir dar uma resposta definitiva que fique salva aqui no canal para servir de consulta para as futuras gerações de investidores. Acho que a gente precisa primeiro compreender como é que funciona o Brasil, e aí depois a gente pode conversar sobre isso. Mas antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é ainda, segura sua mãozinha, considere se inscrever e deixar o like nesse canal aqui se o vídeo te agregar, te trouxe algum conteúdo que você ainda não tinha, uma informação diferente, se mudar alguma coisa pra você. Não quero like por pena, só te ajudar mesmo, porque senão depois você fica recebendo um monte de vídeo, não vai gostar do canal e aí não é útil nem pra você nem pra gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa compreender é a mentalidade predominante no Brasil. Olha só, 4 em cada 10 brasileiros gastam tudo o que ganham em 36 horas. É assim, a pessoa recebe o salário e é loucura, porque não tem nem dia útil, né? Basicamente 12 horas úteis. 36 horas depois, a pessoa já não tem absolutamente mais nada na conta dela. Ela já gastou praticamente todo o salário. Isso por quê? Porque a maior parte dos brasileiros são viciados em pequenas dívidas. Então você vai ali comprar uma cafeteira, você parcela em 12 vezes, porque a parcela fica bem pequenininha. Você vai comprar uma torradeira, parcela em 12 vezes. Você vai comprar gasolina, tem gente parcelando agora. Você vai no posto de gasolina, pergunta se você quer parcelar. Quando você vai fazendo esse pequeno empilhamento na sua vida, no começo não é um efeito muito danoso. Quando você repara, olha, eu tô gastando mais ou menos 30% do meu salário com as parcelas. Isso quando você é bem jovem. Mas quando você vai envelhecendo, né, quando você vai chegando numa idade mais avançada, depois dos 30 anos, você começa a perceber que 60% dos seus gastos já estão condicionados a esse cartão de crédito e o restante é basicamente aluguel e as coisas que não tem como fazer isso, graças a Deus, porque senão o pessoal parcelava. Então esses limites muito altos de cartão, né, e que as pessoas insistem em tentar aumentar ainda mais, eles permitem que você possa parcelar grandes compras e assim você já começa o seu mês praticamente devendo. Então as poucas pessoas que conseguem ter algum dinheiro poupado, na verdade, que está ali na conta, esse dinheiro só está poupado mediante uma série de parcelamentos. Se você for ver quanto você tem de dívida real, você vai perceber que você tem uma dívida bem maior do que esses R$1.000 ou R$2.000 que tem na sua conta sobrando ali. Faz o exercício, pega as suas parcelas do cartão e olha como é que elas estão. Então qual que é a primeira coisa que eu te diria, né, para fazer se você tem apenas R$1.000 disponíveis aí? Em vez de fazer qualquer tipo de investimento, fazer uma conta simples que é: se eu tivesse que quitar todos os meus parcelamentos, quando é o mês que eu vou ter quitado os meus parcelamentos, se eu parar de fazer novos, porque você não vai parar, né, porque é um vício terrível. Então se eu parar de fazer parcelamento, em que mês que eu vou encerrar e quanto que eu preciso? Esse é o valor que você precisa para resolver sua vida. Então, antes de fazer qualquer tipo de investimento, a primeira coisa é quitar as dívidas. Se você não tem dinheiro para pagar o seu cartão à vista, se você tivesse que trazer ele a valor presente, significa que você não é um investidor. Você é uma pessoa às vésperas do endividamento. Porque normalmente, com uma única falha que você errar nesse processo de pagar todos os meses, você volta ao estado natural do brasileiro, onde 70% dos brasileiros estão, que é o endividamento. É o endividamento absoluto. Você está próximo da dívida ativa. Então faz essa conta aí. Eu queria que vocês comentassem para mim, quem tem dívida aí, mais dívida do que dinheiro? E quem tem mais dinheiro do que dívida? Comenta aqui que eu queria ter uma ideia de quantos por cento do meu canal. Não é possível que aqui tenha alguém que tem mais dívida do que dinheiro. Se tiver, eu vou bater. Pode comentar aqui, põe seu endereço. Não põe não. Mas esse é o principal ponto que você precisa. Raul, passei nesse teste. Se esse teste aqui você passou, agora sim a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Porque não adianta nada. Essa mentalidade, olha, eu tenho X reais num CDB enquanto eu tô devendo 12 mil, né? Não faz sentido nenhum. Não resolve nada. Você tá ganhando X, mas se você deixar de pagar a parcela um mês, é 20%. Em um mês só, a parcela do cartão cresce mais rápido do que qualquer outra coisa. Ah, mas ela não vai crescer que eu tô pagando em dia. Pois é, mas se você for demitido, normalmente ali você vai receber o seguro-desemprego, etc. Ele não é suficiente para quitar essas dívidas, porque quando você tá desempregado, aí você não tem que estar quitando dívida. Porque se você desempregado estiver quitando dívida, se faltar alguma coisa, né, na sua casa você vai fazer como? Aí você vai se enrolar todo. A primeira coisa então é eliminar esse obstáculo da sua vida, porque sem ele não tem para onde ir. Agora, a gente vem pro segundo degrau aqui. A gente tem que pensar da seguinte maneira: Raul, tô positivo, tenho mais dinheiro do que dívida, consegui me organizar. Não entra aqui dívida de financiamento imobiliário, não vamos exagerar também, né? Tô considerando só o cartão de crédito ali, que é um negócio tranquilo. Era para entrar coisa do carro? Era, mas aí já acaba o vídeo para todo mundo, não funciona. Vamos tentar fingir que tá tudo bem você ter uma dívida ali gigantesca que cresce rápido e que aliena seu bem, que se você não pagar eles pegam o seu carro. Vamos fingir que é assim, normal, porque no Brasil é normal. Então, a gente tem aqui agora os seus R$1.000, os R$2.000, R$3.000. A primeira coisa que você precisa entender é que na prática, o que mais faz diferença, você vai ouvir isso, que eu peguei alguns áudios no final de pessoas que hoje em dia têm mais de 100 mil investidos, são alunos da UVP ou clientes da consultoria, tem muito mais, né? Eu peguei ali e coloquei um
áudio no final para você ver o quanto isso muda. A primeira coisa que você precisa entender é, você precisa tirar esse dinheiro da disponibilidade. O mais difícil de mudar na cabeça de uma pessoa é assim, eu sou acostumado a ficar confortável desde que eu tenha, na hora que eu abrir minha conta do banco, um valor ali que eu possa gastar. É essa a mentalidade vigente. É muito difícil para a maioria dos brasileiros, como a gente vem desse cenário de escassez, da maior parte das famílias endividadas, meu pai, seu pai, sua avó, meu avô, todas essas pessoas nos ensinaram a conviver naturalmente com dívidas, né? Eles não consideram que a gente está endividado, exceto quando a dívida, ela se transforma em algo impagável. Aí você diz que está endividado. Se você estiver pagando as suas dívidas em dia, você está em absoluto estado de normalidade. Então a primeira coisa que você precisa ter é tirar o dinheiro da sua disponibilidade. E aqui não faz tanta diferença no que está investido. A única coisa que não pode ser é liquidez diária. A única coisa que você não pode ter nesse investimento é uma capacidade de tirar aquele dinheiro de lá a hora que você quiser. Porque se você tiver uma capacidade de tirar aquele dinheiro de lá a hora que você quiser, você vai tirar. Você vai tirar porque você está chegando no fim de ano e precisa comprar um presente para o seu filho, vai prejudicar a vida da criança que você vai ensinar ela a agir igual você. Você vai tirar porque você precisa comprar alguma besteira, você vai tirar porque tem que ir no cinema, tem tempo demais que você não vai. Você vai tirar porque você emagreceu 1 quilo e você merece agora ir num restaurante. Você vai tirar por qualquer outra razão que você vai criar na sua cabeça que justifique, né, gastar todo o seu dinheiro todo o tempo e ficar sempre zerado. Então a primeira coisa é pegar esse dinheiro e colocar em algum investimento. Tem alguma sugestão, Raul? Tenho. Eu acho que CDBs que não são de liquidez diária, então aqueles CDBs de longo prazo, toda corretora de investimento tem, todo banco tem. Preferencialmente evitar os bancões porque eles oferecem menos rentabilidade nesse aspecto. Mas pode pegar aquele CDB, sabe aquele que vence em 6 meses? LCI, LCA, todos esses investimentos bancários que são de mais longo prazo. Tem vídeos aqui sobre como analisar todos eles. Então que sejam de mais longo prazo, que seja de 6 meses, que seja de 1 ano, que seja de 2 anos, se você tiver essa coragem, pega ali e aliena esse investimento. É preferencialmente a renda fixa, porque a renda fixa ela não é sacável. O que acontece quando o investidor começa a assistir canais de YouTube e ele começa a investir por meio da renda variável? Normalmente seu psicológico não está pronto, você não entende que a renda variável ela vai para baixo e você começa a sentir que errou ao fazer aquele investimento. O que é perfeitamente normal, a oscilação na bolsa de valores se transforma em uma arma contra você, né? Então tem muita gente que chega aqui e fala, pega seu dinheiro e coloca num fundo imobiliário. Aí vai lá, o fundo imobiliário cai 5, 6%, você fica maluco. Pega seu dinheiro e coloca na ação tal. Aí cai 2, 3%, você fica maluco. Cai 10%, você fica surtado, fala, nunca mais eu mexo com isso. Então, o legal é pegar esse CDB, LCI, LCA, são os melhores investimentos para você fazer, desde que não tenha liquidez diária. Começa a colocar dinheiro lá mensalmente, começa a colocar esse dinheiro, vai começar a se somar. Uma vez que você ultrapassa 10 vezes esse valorzinho que ficava na sua conta ali, ele começa a se acumular. Porque, por exemplo, se você tinha R$600, ao final de um ano você vai ter 6 mil. É uma loucura, né? Então essa pessoa que vai ter mais de 6 mil reais ali, muitas vezes até 7 mil no fim do ano, ela vai olhar para aquele volume e ela vai começar a gostar da ideia de juntar dinheiro. Ninguém que junta dinheiro, gente, volta a gostar de viver sem dinheiro nenhum. Não tem como. É impossível. Se você adquiriu a mania, pode até ser que aconteceu uma urgência, seu filho quebrou a perna, você teve que sacar e tudo bem. E aí você vai ser grato eternamente por estar juntando aquele dinheiro, primeiro cenário. Quando acontece uma tragédia que você tem que começar de novo, você fica extremamente triste, porque você perde tudo que você tinha, aconteceu uma coisa, mas você fala, meu Deus, imagina se eu não tivesse juntando esse dinheiro. E você nunca mais fica sem nenhum dinheiro na conta. Então, o acúmulo, lembra o tio Patinhas? Ele é um vício tão grande quanto a dívida. Ele se transforma num vício interessantíssimo. Você começa a acumular um pouquinho de dinheiro, você não volta mais. A primeira vez que você vê 10 mil reais na conta, 100 mil reais na conta, eu duvido que você consiga voltar a gastar da maneira que você gastava antes. Você vai começar a definir novos padrões, né? Nunca mais fico com menos de 10 mil na conta. Nunca mais fico com menos de 30 mil na conta. Nunca mais fico com menos de 50 mil na conta. E aquilo vira um jogo. Raul, já passei dessa fase, tô conseguindo fazer o acúmulo legal, eu gostaria de entrar na renda variável. Existem algumas formas de entrar na renda variável que são todas muito boas. Vou mostrar pra você aqui o que você pode fazer se você quiser entrar na renda variável. A primeira coisa é escolher empresas que são muito, muito seguras mesmo. O que são essas empresas que a gente considera na bolsa de valores que são muito seguras? Imagina o seu amigo que tem o emprego mais estável da vida, né? O que ele faz normalmente? Raul, trabalha no setor público, numa empresa de energia, ou numa empresa de petróleo, ou numa empresa de água, não é isso? Seu amigo que trabalha na empresa de água, você considera que ele tem uma vida estável. A mesma coisa a gente vai olhar para a bolsa com a mesma ótica. Então, aquilo tudo que não é fácil de ser substituído é o que a gente considera. Por exemplo, o amigo concursado do Banco do Brasil, a vida dele tá tranquila? Tranquilíssimo. Tá tranquila. Então, a gente pode olhar para a bolsa com essa mesma ótica. Quando você vai olhar para as ações desses empregos que você considera muito estáveis, elas são também empresas extremamente estáveis. Se o amigo que trabalha com seguro, as empresas da bolsa que trabalham com seguro também são empresas estáveis. Então, se as pessoas trabalham 20 anos no mesmo lugar, 30 anos no mesmo lugar, é o tipo de empresa que a gente está buscando na bolsa. É interessante olhar a partir dessa ótica, porque você começa a entender o conceito de segurança, né? Se os funcionários de uma empresa são seguros, é porque normalmente a empresa é meio estável e etc. Então aqui você olha, Banco do Brasil, né? Pode até envergar, mas não cai. Vez ou outra tem uma crise, alguma coisa, mas quando você olha só,
As ações estão caindo, por isso que eu citei ele, né? É um bom sinal. Raul, mas as ações caindo não é um problema? Não, pelo contrário, na Bolsa de Valores o que a gente quer é isso, empresa caindo. Então você fala na manchete, então diz que os investidores estão tristes, é mentira? Tudo mentira. Você pergunta pra gente aqui, pergunta aí no canal, tá todo mundo falando, graças a Deus que tá caindo, né? E aí você entende por que a gente gosta tanto de governo de esquerda, olha que maravilha. É promoção o ano inteiro, olha que delícia. Pra quem tá começando. Agora, pra quem já tem dinheiro demais, aí é ruim, né? Não é muito legal, não. Meu caso, por exemplo, já começou a ficar meio ruim pra mim. Então, olha só, você vem aqui, você vai observar, receita líquida, olha lá, o histórico, né? Isso aqui é a analítica. Analítica.alvp, pode usar aí. Pode usar também em qualquer outro site, se você conhece algum, Status Invest, Investidor 10. Cara, não tem preciosismo nessa hora, tá? Os dados são mais ou menos parecidos, é só vai mudar a visão aqui. Eu acho a da analítica mais bonitinha porque foi projetada aqui, Narayana e Emily, né? Tem carinho aqui pelos nossos queridos colaboradores. Receita, 180 colaborador é o cara, chama funcionário. A gente gourmetizou o funcionário, né? Eles colaboram com o serviço. Colabora com o quê, né? Colaborar é quando você tá fazendo por livre e espontânea vontade. Se tem salário, não é colaboração. É verdade. Então pronto. Receita líquida, então, 182 bilhões e o lucro líquido 15 bilhões. 2016, receita líquida 168 bi, lucro 8 bi. Daí você vai olhando aí, ó. 2023, receita líquida 265 bilhões. Bilhões, é da bilhão, como diria Ciro Gomes, com 33 bilhões de lucro. 2024, 273 bilhões de receita líquida com 29 bilhões de lucro líquido. O lucro líquido caiu um pouco recentemente, por isso a empresa está mais barata. Então quando você olha que interessante, né? A empresa está valendo R$ 21,42 por ação. Isso não é um número que interessa. Já expliquei para vocês milhares de vezes aqui PVP, mas pode ver em outro vídeo de ações aí. Isso que é PVP Investidor Sardinha, ou qualquer sigla dessa aqui, Investidor Sardinha, que tem eu ensinando tudo, não tem mais como. Você vem aqui e dá uma olhada. E olha que interessante, né? A empresa está extremamente barata pelo critério do Benjamin Graham, né? Que é um dos maiores investidores da história. Influenciou Warren Buffett, influenciou todo mundo. O preço justo da ação seria R$40, preço atual está em 21, né? Então tem um potencial de upside, que não é que tem que subir, mas tem um potencial de 86%. Você pode ir dando uma olhada nessas empresas que você conhece e procurar, se você estiver usando a analítica, pode procurar por esse selo do azulinho aqui. Então com isso aqui você já consegue fazer uma carteira legal. Então se você vai fazer ali o seu aporte, divide, né? Esse aporte em 4, 5 empresas, se ele for pequenininho, R$1.000 e tal, R$500. Se ele for maior, né? Aí você vai dividir até em 10 ações aí para ficar mais interessante. Tô simplificando bastante aqui, tem vários vídeos ensinando como montar sua primeira carteira de ações aqui, porque é pouco dinheiro, né? Se fosse mais dinheiro, vale a pena você se dedicar um pouco mais. Já tem 20 mil, 30 mil, 50 mil, aí vale mais a pena você estudar mais profundamente. Agora, para começar, já tá bom. Pegando uma coisa ou outra, aquelas coisas mais seguras. Raul, não tenho essa vontade de estudar, tem alguma outra forma de fazer isso mais rápido? Olha, eu criei uma coisa chamada ETF, que é uma cestinha de ações. Então, com uma cota de ETF, você tem que, por exemplo, R$113, você consegue ter todas essas ações aqui lá dentro. Isso aqui foi eu que criei. Então, você poderia considerar que é uma propaganda. Eu tô ganhando aqui um pedaço desse 0,49 quando você compra isso aqui. Então, obviamente, né, uma opinião completamente conflitada. Existem outros ETFs também que você pode olhar. Tem o BOVA11 que compra todas as empresas da bolsa. Tem o NDIV focado em dividendos. Tem o DIVO também focado em dividendos. Esse aqui foi o que eu criei. Ele não distribui dividendos para não ter que pagar o imposto, então ele reinveste automaticamente. Para você que está na acumulação, ele é interessante porque ele vai reinvestir automaticamente aqui. Foi o que eu projetei, né? Mas aqui ele pega as ações mais seguras da bolsa e vai investindo, então você não precisa prestar muita atenção. Você coloca aqui a cada R$100, então você pega aqui R$1.000, você compra 8 cotas aqui, não chega a comprar a 9 cotas. Mas você completar um pouquinho, né? Será que não tem um dinheirinho para completar? Então é basicamente isso. Você compra uma única cota, já fica com isso aqui tudo. Toda vez que essas empresas se valorizam, você tem a valorização delas. Toda vez que elas desvalorizam, você tem a desvalorização delas. Só que como são várias empresas, às vezes ele vai cair e subir de pouquinho, né? Olha aqui, ele sobe 1%, aí cai 1%, aí sobe 2%, aí cai 1%. Ele não é aquela coisa assim que dá medo. Ele é uma... Dá medo. Se você for novato, é melhor fazer igual eu falei na renda fixa. Mas assim, ó, cai um pedacinho, sobe um pedacinho, cai um pedacinho, sobe um pedacinho. Não é uma coisa que vai ter aquela emoção, né? De investir em ações. Você não vai poder falar para as meninas, chegou na balada, falou, sabia que eu sou investidor de Petrobras? Os meninos também, né? Porque hoje em dia as meninas estão falando também que são investidores de Petrobras. Porque antigamente, quando eu comecei na bolsa, só tinha homem na bolsa. Não tinha uma mulher. Você entrava num fórum de investimento, gente, era 89 meninos para cada rapaz. Não tinha uma mulher que é investidora. Hoje em dia tá cheio de mulher investidora. Inclusive, os áudios de hoje quem mandou foram só mulheres. Agora, Raul, já passei dessa fase, já tô com uma grana legal, queria me aprofundar de verdade, assim, eu não sei se eu tô caminhando bem, né? Você olha a sua rentabilidade, nesse ano todo mundo tá subindo, mas eu olho, tem gente que tá subindo mais, eu queria uma estratégia mais definitiva, tô investindo todos os meses, aí eu vou ter que te recomendar a maior escola de investimentos do Brasil. Você pode vir aqui, ó, alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final, é literalmente a melhor a AlvP, e a AlvP tem diversos sistemas para você se organizar financeiramente também, olha só, esse aqui é o Finanças, eu tenho mostrado ele em vários vídeos porque vocês estão gostando, mas ele consolida todos os seus bancos num único lugar, fala quanto você está gastando com cada coisa da sua vida, puxa automático todos
esses dados aqui para você, utilizando Open Finance, de maneira totalmente segura. A gente não tem direito transacional, somente de leitura, então a gente consegue colocar isso tudo para você aqui. E lembrando o seguinte, entrou na UVP, a UVP.br, né? Fez aqui o questionário, etc. Entrou na UVP, não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Lembrando que a gente já resolve outra para você, porque lá tem um módulo somente de declaração de imposto de renda e que você vai precisar agora no começo do ano. Tem muita gente que investe, declara errado, aí depois paga multa, aí depois vira problema, fica com o CPF bloqueado. Então, isso a gente já consegue resolver para você na facilidade. E muita gente tem que declarar e não declara. Ah, Raul, eu tenho CDBs aí diversos e não faço declaração de renda. Vai acabar caindo na malha fina em algum momento. Os bancos, né, digitais, eles não explicam isso. Não é a mesma coisa que poupança, não é a mesma coisa que conta corrente, é um investimento. Exige que você faça uma declaração. Então, é basicamente isso. Entra lá, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo. Pode pesquisar, reclama aqui em qualquer lugar, a gente não tem ninguém dizendo, Raul, não devolve o dinheiro, é mentira isso. Se a pessoa não aprender a investir, a gente devolve sim. Estamos há 6 anos fazendo isso aí. Teve concorrente que copiou? Teve. Copiou por uma turma, não aguentou, né? Pegou 30% de cancelamento, porque o produto não é igual, e aí depois desistiu. Fica aí a informação. Agora eu queria colocar para vocês o que eu fiz. Eu mandei um áudio no grupo, né? E perguntei qual foi a virada de chave que elas tiveram. E aí você pode ouvir esses áudios. Eu acho que esses áudios, eles enriquecem muito o vídeo, porque muitas vezes, a minha opinião aqui foi só a minha, né? Foi como foi para mim. Eu gostei muito de colocar isso, porque parece como foi para outras pessoas também, como cada um chegou no mesmo lugar. Deixa o like pelas pessoas, pelo menos, né? Ou se inscreve no canal pelas pessoas também. Obrigado para quem participou e mandou os áudios aí. Eu nunca pensei em guardar dinheiro, embora sempre tivesse medo, assim, de não ter dinheiro para a velhice. Mas eu consumia todo o dinheiro que eu tinha porque eu tinha uma empresa e eu precisava, tudo que eu ganhava, reverter para ela. Então, eu nunca poupei. Aí, quando minha mãe ficou doente, eu fui obrigada a ter que vender uma propriedade para poder custear as despesas dela. E aí eu vi o tanto que é importante você ter uma reserva de emergência, você ter uma poupança, e a partir disso eu comecei a guardar dinheiro, comecei a poupar e a investir. Eu acho que a minha primeira virada de chave também foi nessa questão de ver o dinheiro trabalhando sozinho. E foi também num CDB. E eu achava tão incrível que eu queria repassar isso para outras pessoas. Qualquer pessoa de qualquer idade que eu vi, eu falava, gente, o principal que vocês têm que fazer é guardar um dinheiro para a vida de vocês, até mesmo para emergências. A minha chave de investimentos podem mudar a vida aconteceu quando eu comecei a juntar naquelas caixinhas remuneradas. Por mais que eu tivesse disponibilidade de sacar a qualquer momento, eu gostava de ver os centavinhos crescendo. Então, deixei R$10 ali e rendeu 10 centavos. Se fossem R$20, seriam 20 centavos. Se fossem R$100, seria R$1. A partir do momento que a minha cabeça entendeu isso, eu passei a gostar de juntar mais dinheiro para ver aquele rendimento crescer todos os dias. Porque na minha cabeça era dinheiro que eu estava ganhando sem fazer nada, e quanto mais eu ganhasse, mais próximo de viver de renda eu estaria.